todos. É um prazer, uma honra estar aqui neste evento enquanto convidada, porque nos últimos 3 anos eu fui serviçal. Então, eu até acho estranho na abertura, quando a professora Ana Guiomar pediu os convidados que levantassem, eu fiquei aplaudindo. Alguém me cutucou, você não é convidado? Eu falei, é mesmo? Mas aí já tinha passado o momento. Mas, enfim, é um prazer muito grande. E eu queria, antes de começar, dizer que eu fiz um planejamento de passar os meus slides em 30 minutos e eu tenho 15 minutos de música para colocar em vários slides curtinhos. Então, um total de 45 minutos, porque senão eu vou, para vencer a minha tentação de ficar comentando cada música ou cada slide. E aí sobrar um pouquinho de tempo para eventuais perguntas. Esclarecer que alguns de... está com um defeitinho. Alguns ou todos vocês devem estar se perguntando o que essa mulher tem a ver com musicologia e com as identidades africanas, além do noivo que está aqui. Então, essa não é uma pesquisa financiada, não é nem uma pesquisa formal, na verdade. Foi um desejo meu, pessoal, que eu fiz questão de não transformar em projeto de pesquisa, e eu queria um sonho da minha vida conhecer a África. E eu tive a oportunidade que me foi dada por uma amiga que estava indo lançar um livro feito no Benin, né, um documentário sobre o encontro de 2 pais de santo, do pai Euclides, da Casa Fonte Achante do Maranhão, com um pai de santo de Uidá, no Benin, e que é um nome complicado que eu vou lembrar daqui a pouco para falar. E ao documentar a relação entre esses 2 pais de santo, várias relações culturais foram registradas, acabou virando um livro, acabou virando um documentário e uma exposição de fotografias. Nós viajamos por 6 cidades no Benin para fazer esse lançamento e a exposição. Eu fui junto de convidada, mas eu paguei todas as minhas despesas, não está em nenhum meu projeto universal, não contempla isso. Achei que ia ser bem difícil me colocar enquanto pesquisadora dessa área e eu não queria ter que fazer prestação de contas disso. É uma prestação de contas da minha vida. E eu passei 30 dias no Benin e eu tenho uma quantidade de documentário desses 30 dias que não cabe colocar numa palestra de 1 hora. Então, ao mostrar isso para minha amiga, não a minha diretora, minha amiga Ana Guiomar, ela se encantou com o aspecto musicológico que tinha no meu material e pediu para que eu expusesse isso aqui. Então, perdão aos musicólogos, né? Eu não vou entrar nas propriedades da área da musicologia, mas vou mostrar as identidades musicais cruzadas como eu as vi no Benin, né? Ismael Alfassassi aconteceu depois desses 30 dias, acreditem ou não. Não tem nada a ver com a minha viagem. Não sei não. O Benin esse é um país, tá vendo? Ele ocupa uma dimensão muito pequena da África, né? E ele é um continente que todo mundo sabe, todo mundo mesmo que empiricamente sabe que a África tem esta repleta de histórias, tanto ancestrais quanto contemporâneas, e que cultua várias divindades. Ele estava, é mais fácil falar disso aqui, ele fica ali beirando o Atlântico, né, nessa direção aqui, ele está um pouquinho acima do trópico de Capricórnio? Da linha do Equador, ele está um pouquinho para cima, na verdade. Então aqui a relação com Salvador também, ali de São Paulo ao Togo, que aqui, essa tripinha aqui do lado, é o Togo. Tem voo direto de São Paulo ao Togo, 7h30. Né? Não ganho nada para isso, mas... Então é muito... de navio deve demorar muito tempo, mas hoje em dia é bem fácil ir para lá. Então hoje ele se chama República Democrática do Benin, se livrou do domínio francês em a independência da França é bem recente,
né? E já... E mesmo, eu vou falar isso daqui a pouquinho melhor, mas mesmo com toda a opressão francesa por mais de um século, e toda a história escravagista, nada disso conseguiu eliminar a cultura local. Os ritos, as tradições continuaram sendo mantidas lá e aqui também. Então, no Benin se fala oficialmente francês, na escola, a criança é alfabetizada em francês, mas quando ela vai para a escola, ela fala Yorubá, Ofon, Ogum, um desses dialetos fluentemente. Então, normalmente todo mundo é pelo menos bilíngue, mas eles costumam falar mais que um dialeto. No Benin todo mundo fala Ogum e também francês e eventualmente Yorubá e alguma coisa. 75%, quase toda, sei lá, uma quantidade muito grande da população pratica o vodum, né? Que não tem nada a ver com a nossa ideia de fazer bonequinho e espetáculo. O vodum é uma tradição, vodum significa na nossa cultura aqui de candomblé, orixá, só isso, é uma tradução para a palavra orixá. Então, é claro, tem gente que pratica a cultura dos orixás para o bem e para o mal, como tem católicos para o bem e para o mal, evangélicos para o bem e para o mal. Olhando para o Brasil, a dimensão do Brasil na América do Sul é incomparável, né, com a dimensão do Benin. E no Brasil, a grande diferença no meu olhar é que todos os pesquisadores e historiadores sabem dessas histórias ancestrais e contemporâneas que compõem a cultura brasileira. Mas a grande parte da população comum não sabe, ao contrário do Benin. O povo vive essa cultura. E o povo brasileiro desconhece muito da própria cultura. Eu não sei exatamente por que os meus amigos historiadores, musicólogos devem estudar isso melhor, mas a escravidão é uma coisa, por exemplo, né, que está muito distante da nossa vida. Se você comparar, por exemplo, ao problema racial norte-americano, a proximidade da Guerra de Secessão com a atualidade e a nossa distância do período escravagista. E o quanto nós fomos massacrados pelo período da ditadura, aqueles pequenos 20 anos mudaram a história, como ela era contada, e está difícil de resgatar. Né? Quem tem criança na escola sabe que nas datas comemorativas se dança Ivete Sangalo, né? Na festa junina se dança Ivete Sangalo. Como que você vai mandar? Eu adoro Ivete Sangalo, mas não na festa junina. Né? Então é difícil pensar em manter a tradição do nosso povo se no dia do índio você dança Ivete Sangalo. Coitada, Ivete. Então, no Brasil, outra grande diferença, a gente fala português, mais ou menos. E é muito raro que alguém conheça algum dialeto indígena, alguma outra língua. No dia a dia, a gente não encontra pessoas bilíngues com uma facilidade muito grande, salvo nos meios de alta formação cultural, nas universidades. Mas fora desse contexto, é muito raro que as pessoas dominem mais que o idioma português. E a religião católica é oficial, como é o Vodum no Benin, mas a gente tem uma quantidade de religiões extraoficiais, não declaradas, que é sabidamente muito maior que os praticantes de católicos ou evangélicos, mas ao contrário do Benin, a gente não assume nossa religiosidade. Né? Toda vez que você preenche uma ficha, religião, você não põe nada, põe católico. Isso está mudando, mas muito devagar. Então, essas são as 6 cidades que eu visitei. O Google marcou. Né? Porto Novo é a capital, Cotonou, Ganvier, Amomé, Calavi, Uidá, que eu vou mostrar para vocês onde saem os navios negreiros, e a mais longe de todas, a Bomé, lá em cima. Então, Cotonou é o centro econômico, onde estão as embaixadas, o aeroporto,
presidência, Palácio Presidencial, essas coisas, é o São Paulo, sei lá, do Benin. Porto Novo é a capital, mas não é o grande centro econômico. Tá difícil aqui. Hã? É porque ele está gravando e... Oi? Não, é o Osmar que está aqui embaixo. Então, por exemplo, esse monumento que está ali é um monumento da libertidade, meu Deus. Né? É um monumento aos filhos do Benin mortos. Os infantes são os filhos do Benin. E aqui vocês vão ver no vídeo mais tarde, é a festa, é a praça também onde se faz a festa dos brasileiros no Benin. Né? Eu vou explicar porque essa festa acontece. Esse tecido que eles estão usando é um tecido confeccionado especialmente para a festa do Bonfim do ano de 2014. Todo ano tem um tecido especialmente confeccionado para essa festa. Né? Em Uidá, que é a cidade de onde saíam os navios negreiros, fica só a 40 quilômetros de distância. E essa é o Festival Internacional do Vodum. Vem gente, praticantes da África inteira, e passa o dia 10 de janeiro. Janeiro é o grande mês das festas, são muitas festas, não é à toa que eu viajei em janeiro. Aqui em Abomey é o Museu da História de Abomey, ficam lá as 12 dinastias que se revezam no poder paralelo, vamos dizer assim, do Benin. Estão registradas lá os 12 reis, as famílias reais existem e elas exercem uma atividade muito importante na sociedade. Eles são chamados para todas as festas importantes, todas as comemorações oficiais. Você tem o embaixador, os embaixadores dos países relacionados, no nosso caso o embaixador do Benin estava lá, do Brasil estava lá, e o representante real que está no poder. Quando ele morre, a sociedade das famílias reais se reúne e elege o próximo descendente, de qual das 12 dinastias vai reinar. E eles são consultados como um conselho, né? Como é a monarquia, né? Tem o primeiro-ministro, mas a rainha é sempre consultada, é mais ou menos assim. Abomey Calavi, onde fica a maior universidade do Benin, é bem pertinho de Cotonou, é grudada praticamente. Gambier é uma cidade pluvial. Ela inteirinha tem uma história bonita, que não vai dar tempo de contar, mas se der tempo eu mostro o vídeo um pouco. Tudo se faz em canoas. Toda família tem pelo menos 3 canoas. Uma para o pai trabalhar, outra para a mãe fazer os afazeres da casa, e uma para as crianças irem para a escola e ajudarem a buscar água, fazer as coisas que crianças fazem. Tudo de canoa. E o único jeito de chegar lá também é de canoa. E aqui eu como rei, olha só. Uma coisa real. É porque eu estava lá na exposição de fotos e ele foi representar a realeza, e ele disse que eu era muito igual à filha dele e ele queria tirar uma foto comigo. Ficou aí. Então esse preâmbulo para dizer que não tem como falar de música no Benin sem falar da vestimenta, da alimentação, dos rituais religiosos, porque não existe na cultura uma separação dessas coisas. Tá? A música que tem relação com o Brasil, claro que tem outros tipos de música, ela está relacionada à cultura negra. Né? E vocês já viram os tecidos que estão aqui? Além de eles serem tecidos que o meu excelentíssimo noivo importa do Benin, eles são parte, eu queria mostrar isso para vocês, porque eles são, a gente não vai ficar tempo suficiente para fazer uma exposição, mas a relação deles com o tecido é uma relação hierárquica, social, e também de relação com o ritual que vai ser feito com o seu orixá, a cor que você usa, a cor que você não pode usar, né? Está toda relacionada com os tecidos. São sempre muitas estampas. Existe um mercado que tem pelo menos 3 andares, um bloco inteiro de 3 andares de lojinhas, todas carregadas de tecido. E você raramente vê um igual ao outro. E esse mercado fica numa rua que tem mais ou menos uns 8 quarteirões inteiros de lojas de tecidos dos 2 lados. Então eu mandei algumas fotos quando eu estava lá para minhas amigas de tecido, Silvana, Gilca e tal. Elas ficaram assim, mas como você vai escolher? Né?
eu escolhi 30 que eu trouxe para o meu uso pessoal. E aí, como eles são grandes, eles têm 6 metros, eles vendem 6 ou 3, eu peguei, então, de cada um dos 30, cortei 4 para mim e 2 para dar de presente. E aí eles acabaram bem rápido. Tá. Então, é isso que eu acabei de falar. Segundo o AND, o uso deles do tecido é comparado ao chinês, mexicano, japonês, com essa relação de ritual mesmo. E que isso é uma coisa que eu acho que trazer o tecido africano para cá é uma forma de juntar essas culturas. Eu já falei que se eu tivesse que vender, eu não ia prestar, eu só serve para fazer a propaganda. Tá? Porque se eu olhar o tecido e achar que não combina com você, eu não vou vender e tal. Então eu coloquei aí, se vocês quiserem, depois vocês olham e falam comigo. Alimentação, rapidamente. São sempre frescos, eles quase não usam geladeira, é uma coisa horrível. Para mim foi horrível, que eu gosto de tudo gelado. As coisas são colocadas, são feitas na hora de comer. Eles acreditam que a comida perde toda a energia, a proteína quando você gela. Então, para os nossos padrões, é um pouco assustador, às vezes, você ver a venda de carne sem geladeira. Mas aquele animal foi abatido naquela manhã. Então, não dá, eles abatem o animal e comem, não fica guardando. E esses animais não comem agrotóxico, nada dessas coisas. Tá? E os rituais. Uma coisa um pouco parecida com o que eu estava falando no começo, esses rituais todos, eles convivem. Uma frase que eu ouvi me impressionou muito, às vezes, mas escuta, como é que tem evangélico e tem vodum? Como é que tem cristianismo celeste? Eu fui em uma igreja, cristianismo celeste, e tem o vodum. E aí, a Ismaíla me disse o seguinte: antes da religião, veio o vodum. O vodum é parte intrínseca do africano. Não tem africano que não tenha um orixá, que não tenha uma bênção, que não tenha uma divindade protetora. E depois disso, você escolhe religião. O vodum não é religião para eles, é parte intrínseca da vida. Então não há conflito com as religiões todas que convivem lá. E ninguém precisa esconder qual que é a sua crença. E aí, então, com esse preâmbulo, porque a gente conhece relativamente bastante sobre o Brasil, eu conhecia nada do Benin. Então, com esse preâmbulo, então eu digo que a herança do Brasil, lá no Benin, se chama agudás. Agudás são escravos, descendentes de escravos e de pessoas nascidas na lei do ventre livre. Descendentes dessas pessoas retornaram à África. E aqueles que se concentraram no Benin se auto-intitularam agudás. Os agudás, eles, quando vieram para o Brasil, das várias partes da África, via Benin, foram para os 3 polos principais de escravagismo, que eram São Luís do Maranhão, Salvador e Rio de Janeiro. Esse é o portal do não retorno, chamado portal do não retorno em Uidá, que é um lugar muito difícil de ir. Eu fui várias vezes, eu queria estar lá e eu não queria ao mesmo tempo. Esse corredor você está vendo da cidade para o mar, né? Você está olhando para Salvador. Então, quando os escravos passavam por aqui, era para não retornar. Então, aqui tem a vista ao contrário, né? Olhando tem um portãozinho lá que dá para a estrada de areia que vai até a cidade, tem, sei, talvez uns 4 quilômetros. E não é muito bem cuidado, mas ó, La Porta de não patrimônio da Unesco, esse monumento. Tá? Então, o que acontece? Esse caminho da cidade até aí chamava-se Rota dos Escravos. E aí eles passavam por vários monumentos, cada monumento tinha um significado no processo de esquecimento do escravo do que ele tinha vivido, porque ele ia passar a ter uma nova identidade, uma nova vida. Então, eu coloquei aqui alguns
Eu fotografei cada um deles, eu fiz a rota algumas vezes. Né? Essas são fotos não profissionais minhas, né? dos símbolos. Né? Tá faltando um, porque são 12, cada um representa um dos 12 reis. Eu não tive tempo de procurar o que está faltando. Mas esses símbolos estão lá e eles passavam por eles todos no caminho a pé, acorrentados, claro. Né? O mais marcante de todos é esse, a árvore do esquecimento. Foi das primeiras coisas que eu vi lá e eu coloquei no meu Facebook correndo, eu vi que não teve muita curtida. Né? Não tinha muito o que curtir, na verdade. Em torno dessa... Aí o lugar que ficava a árvore, como a árvore não resistiu esse tempo todo, criaram um monumento. Que ao torno dessa árvore os homens davam 9 voltas e as mulheres 7. E eles acreditavam que depois dessa volta eles esqueceriam de vez e tirariam deles a vontade de lutar ou de resistir contra o que viria. Obviamente eles estavam sendo separados das crianças, das famílias, nesse momento. E eu gosto de olhar para isso só por uma razão, para a gente lembrar que isso não deu conta de fazer com que toda a tradição se perdesse. Né? E por que os escravos lutaram, resistiram, são uma das várias barracas de vendas de máscaras tem lá. Porque eles resistiram, a gente tem a herança musical e a herança cultural. Né? Porque eles resistiram. Não, estou dentro do tempo. E uma das razões pela qual a gente tem o ritual musical, a música e a tradição africana aqui, é que em senzalas o que acontecia, os escravos ficavam todos reunidos, vindos de várias partes da África. Então não se cultivava a cultura do Benin, a cultura de Angola, da África do Sul, mas uma mistura, porque o único jeito de sobreviver era se unir e fazer daquilo um momento que fosse possível cantar as suas músicas. Então nós, brasileiros, conhecemos as músicas misturadas de vários lugares da África, como no ritual do candomblé. Então, várias canções que quando você chega na África, não, mas isso não é daqui, isso é de Níger. Não, isso daqui é da etnia, blá, blá, blá. Eu falo, sei lá, isso é da África. Para nós, a África é a África, né? Não, mas aí você chega lá, não, a África é um negócio imenso. E que a gente tende a pensar, assim, a gente sabe que não é um país, mas a gente constantemente pensa como um país. Ah, vem lá da África. Né? E as diferenças são muito grandes. Essa é no museu em Uidá, registrando o retorno dos escravos, dos descendentes. Os agudás retornando para... Eles não têm registro de saída, mas têm registro de retorno das famílias que decidiram voltar do Brasil, principalmente, para morar no Benin. Eles nem sabem direito se eles eram do Benin, quando eles saíram dos escravos, mas eles, aqui no Brasil, se identificaram com as famílias do Benin. Então, estão registrados, você vê o ano, a idade e de que porto, por que porto ele passou antes de chegar de volta ao Uidá. Então, acabei de falar isso. Esse é o Zambeto. Eu não sei como é que a gente chama ele no Brasil, mas ele é um defensor das coisas da justiça. Então, ele corre atrás de ladrão, de estupradores, ele luta pela justiça. As pessoas têm medo dele, ele sai desse jeito na rua, camuflado, para pegar pessoas na época da festa do Vodou. Então, o que acontece? Com o retorno dos brasileiros quer dizer, dos, então, descendentes de africanos que retornaram ao Benin, eles lá no Benin deixaram parte das famílias aqui, no Brasil, porque nem todo mundo optou por voltar para a África. Muita gente se identificou, achou que o Brasil é seu país. E os que não se identificaram, por alguma razão ou outra, retornaram ao Benin e lá, então, se intitularam os agudás. Mas eles mantiveram relações, tem registro de 200 famílias oficialmente registradas no Benin, com sobrenomes brasileiros, que foram batizados aqui com o nome de alguma família portuguesa, Souza, Martins, Silva. Tem o Museu do Silva, tem o Museu do Souza, em Porto Novo.
E essas pessoas cultivaram lá os ritos que eles costumavam fazer no Brasil. O que eu vou exemplificar aqui é o do Bonfim. A lavagem do Bonfim, que acontece no 3º domingo de janeiro em Salvador, acontece em Uidá, acontece em Porto Novo, capital do Benin. É uma missa do Bonfim, não tem a lavagem da escadaria. Mas vocês estão vendo aí a entrada das representantes das famílias agudás, e que são damas muito importantes da cultura agudá, e que trazem então a faixa Nosso Senhor do Bonfim. Aqui embaixo as crianças fazendo bagunça na missa, como lhe é peculiar, né? Entrando debaixo do banco, as mães reclamando, gritando igualzinho. Eles estão usando esse tecido que foi confeccionado para a festa deste ano. Só tem esse tecido quem é da família Amaral, que é quem prepara essa festa, ou quem foi convidado pela família Amaral. Nós fomos convidados, estávamos nessa festa convidados pelo embaixador do Brasil, quer dizer, o pessoal que foi lançar o filme foi convidado e eu estava junto com o pessoal, a famosa descolada, né? Então, o que acontece? A gente fica desconcertado com essa ideia. Eles cultivam o Brasil como o país ancestral, né? Então, é muito estranho você chegar na África e ver o Brasil sendo cultivado. São nossos ancestrais, assim, como assim? Explica isso direito. Então, aí é a casa do senhor Amaral, que organiza a festa, e aí você vê, né, a Irmandade Brasileira do Bom Jesus do Bonfim, com a bandeira do Brasil e do Benin. Todo mundo se reúne na casa dele, e essa festa é a maior mistura, sei lá, um sincretismo que tem musical e religioso, porque está misturado. Vocês vão ver o boi, vocês vão ver a burrinha, vão ver os bonecos de São Luís do Maranhão, vão ver o toque de frevo dos metais, vão ver o batuque de maracatu, tudo misturado nessa festa, né? Isso daqui é logo depois da missa, então a família se reúne para foto, e a Sônia foi lá no cantinho, né? Assim, deixa eu ir também, que eu queria sair na foto dos Amaral. Vocês veem alguns dos bonecos que desfilam na procissão, que a partir de agora sai daí e vai dançando pela rua, chamando as pessoas para comemorar. Alguns registros que eu fiz da missa do Bonfim, porque essa senhora, assim... porque eu achei lindo. As crianças também, eu achei lindas. Assim, foi difícil escolher essas, tem muita foto de... né? Elas são uma coisa impressionante. Esse é um pedaço da festa na praça, onde eles estão tocando o que eles acreditam que seja samba. Vocês vão ver, vocês vão entender do que eu estou falando. Tá? Esse é um boi. Claro que eu saí na frente da procissão, que eu não sou boba nem nada. Vocês veem que lá atrás tem Michael Jackson, estava lá também, né? Tem uns personagens assim de ocasião que acabam saindo. Um dos bonecões lá atrás. Tem as figuras que lembram os mascarados das nossas festas juninas e das festas daqui também. Daqui. Bom, representantes reais, não precisa nem dizer, né? Pela cara deles dá para ver que eles são reais. E aqui, a realeza na festa senta de maneira destacada, tem uma relação com o tecido que eles estão usando. Você vê, eles não se vestem como uma pessoa do dia a dia. Eles não vestem calça, eles usam 6 metros de tecido para poder fazer essa enrolação toda que eles fazem. Assim, enrolação no sentido de enrolar o pano mesmo. Para ficar desse jeito. Tem outras festas, quando são festas menores, eles colocam sofás de couro na areia para o rei sentar. Tem certas coisas que não mudam na hierarquia, né? Tá todo mundo lá naquele sol de 40 graus, rezando por um copo d'água, e os reis estão lá sentados em poltronas de couro na areia. E esses, então, só para exemplificar, são as três entidades cultivadas no Benin. Quando a gente lembra que os escravos todos se juntavam na senzala para poder manter a sua crença, no Benin tem 3 entidades que são cultivadas. Se você falar de outra entidade, outro orixá, eles vão falar, não é daqui. Lá é a terra de Xangô,
do Zapatá e do Exu, que eles chamam de Legba em Yorubá, e o Abaluaê. O Legba aí está segurando o utensílio que é do Zapatá e a Abaluaê está segurando o utensílio deles, porque eles ficam brincando na festa. Né? Eu não coloquei mais detalhes, porque os utensílios do Legba não são permitidos para menores de 18 anos. Né? Porque ele é o cara da orgia, do sexo, da felicidade. E o Abaluaê é o cara que traz as doenças, as pessoas têm medo dele. Mas a doença no sentido de que, lembra, a criança pega catapora, não é para morrer, é para criar anticorpos. Então a doença no sentido da parte da doença que é necessária para a sobrevivência. Mas as crianças principalmente saem desesperadas longe dele. E o Xangô, que é muito difícil, eu só vi Xangô uma vez nessa festa em Abomey, e eles dançam horas e horas incorporados, e dançam de uma forma que a música que estava tocando aqui antes de eu começar a palestra é o tipo de música que o grupo fica tocando por 3 horas, e as entidades ficam dançando e vêm conversar. Todo mundo brinca muito porque o Lebga veio conversar comigo em Yorubá, estava sentada lá e veio falar comigo. E falou muito em Yorubá. E assim, o meu Yorubá é incrível, né? Aí eu falei, olha, não dá. E os meninos atrás de mim traduziram para o francês. Eu falei, ainda não deu. Aí quando alguém traduziu, falou, olha, ele está falando que isso aqui é a cabeça do pênis que ele carrega. Ele falou, ele está falando que você sabe muito bem do que ele está falando. Você conhece muito bem isso. Não adianta fazer cara que não sabe. Aí o dono da festa mandou um mensageiro lá do outro lado vir falar para mim que eu desse sei lá, R$2, qualquer coisa para ele, que ele ia ficar feliz, porque ele tinha me escolhido na festa para falar comigo. Aí você não discute essas coisas na África. Você falou que você dá, deu os R$2 lá, ele saiu pulando, dançando, feito louco pela festa inteira, assim, porque eu dei para ele os R$2. R$2, sei lá, o equivalente. Então, acabou meu tempo? Então, era isso que eu tinha para falar, muito resumidamente. Como eu falei, eu nem tenho uma certa dificuldade em resumir, porque, como eu disse no começo, a minha alegação é totalmente umbilical, é emocional com essa história toda. E então eu separei alguns vídeos que dão entre 10 e 15 minutos, onde vocês podem ver e ouvir a música que eu descrevi para vocês. Agora, em algumas situações, eu obviamente não vou falar em cima da música, e aí eu terminando as músicas, vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa se eu souber responder. Vou começar com a festa da Búzios. Isso aqui é a preparação para sair na procissão, na Casa do Sol Amarelo. É o seu Amaral. Vocês vão ver ele já de novo. Ele é brasileiro? Não, ele nem fala português, ele fala francês, mas ele canta numa língua que ele acredita que seja português. É porque eles, como isso é uma tradição oral, isso vem se perdendo, é que nem atirei o pau no gato, em cada lugar do Brasil é de um jeito.
Só que como não se fala português no Benin, eles vão mudando a palavra e não se dão conta. É difícil entender o que eles estão cantando. Né? Tem uma música que eles cantam que é o Pandeiro Furou. Eu entendia tudo menos isso. Eu achava que era Pandeiro Furou. Achava que era... como é que é? Pandeiro dançou. O Pandê ofurou. E aí eu não entendi. O que é o Pandê ofurou? Porque vocês vão ouvir eles. Brasileiro rico, que nem eu. São takes curtinhos que eu tirei. A entrada da Missa do Bonfim. Em português. Não tem uma estampa igual a outra. Com um corte assim perfeito da profissional. Seu Amaral. Esse tecido branco que ele está usando ali, caríssimo. É um tecido que foi feito para o enterro da avó dele. Casamento, enterro, nascimento são momentos que a família inteira se reúne, escolhe a música, escolhe o tecido que todo mundo vai usar. Tranca a produção daquele tecido, que a família geralmente é grande, 200 pessoas, e todo mundo vem, e eles então, todo mundo vai naquele lugar, compra aquele tecido e faz a roupa igual para o dia da cerimônia. Escolhe a comida, escolhe a música. Isso é um processo que demora, no caso de enterro, 2, 3 meses. E aí, o funeral só acontece quando tudo está resolvido.
São várias reuniões de família para resolver qual é o tecido. São pelo menos 2 tecidos, porque o funeral demora 5 dias pelo menos. Fica no necrotério até a família chegar à conclusão de como vai ser a festa. Tem todas aquelas brigas de famílias que a gente está acostumado, um quer um tecido, outro quer o outro, um quer uma comida, outro quer o outro. E são muitos bufês, eles contratam um buffet, fecha a rua, tem o caixão no centro, a banda tocando, muita comida e muita dança, por 5 dias. As cores do velório não são? Oi? As cores do velório são escuras? Não, eles não usam preto. Preto é uma coisa, traz carga negativa. Eles são muito colorido. Geralmente uma é muito colorida e a outra é de uma cor lisa. Qualquer. Mas esse tecido, por exemplo, a família dele escolheu um tecido muito caro. Aquele moço ele é professor da Federal de Sergipe, ele foi como tradutor. E ele é de lá, quando a avó faleceu, ele não pôde ir. Então, agora que ele foi para o lançamento do filme, a família entregou a ele a roupa dele, que estava reservada. Então, ele vestiu a roupa. E nessa manhã, antes da festa, ele tinha ido prestar as homenagens à avó dele. E aí, então, ele veio com a roupa. Também para a família ficar contente que ele usou a roupa do funeral. Tem um álbum de fotos do funeral. As pessoas ficam em torno do caixão, como se faz com a noiva ou com o aniversariante de 15 anos. Então, só os padrinhos, só as crianças, só os mais velhos, só as mulheres, só os homens, várias fotos em volta do caixão. E eu, muito desavisada, totalmente aculturada com relação à tradição africana, vi um álbum desse tamanho na mão do meu amigo e falei, nossa, que legal, que é isso? Fotos, é do funeral da minha avó, você quer ver? Ah, quero, não tinha a menor ideia. Aí eu fui folheando e foi ficando assim, azul. E aí eu não podia parar de olhar, porque... Aí virando, então, isso aqui, ele me explicando, eu assim, fazendo um esforço grande para achar que aquilo pudesse ser natural. Para não ofendê-lo, mas assim, eu fiquei em pânico. Né? E ver um álbum de enterro, não tinha visto ainda. Mais coisas da vida. E, como é que é o meu tempo? Tá bom. Então, só para finalizar, vou mostrar um trechinho bem pequenininho do Festival de Ouidah. Chers amis, chers collègues, directeur à divers niveaux Olha aí, du ministère de la Culture, mesdames et messieurs les festivaliers, mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait exactement 5 ans que le Festival Internacional de Dança Gogô. Eu vou pôr um pedacinho da dança para vocês verem como é que é o povo passando. Ah não, esse aqui é um pedacinho do Seu Amaral cantando e eles dançando o que eles acham que é samba. Cantando em português. É a festa da burrinha, a burrinha tá chegando.
Enfim, bom, esse aqui tem 4 minutos, não vou mostrar não. Vou mostrar para vocês, para encerrar, porque não dá para mostrar tudo, um vídeo bem curtinho, que é também um trailer de 1 minuto e meio, sobre esse filme que a gente foi lançar lá no Benin, que se chama Pedra da Memória, e que vai passar um pouquinho de tudo isso que eu falei, mas que está melhor editado, porque é um filme, né, feito por quem sabe fazer filme. E com isso, então, isso tem mais ou menos 2 minutos, e com isso eu encerro a minha exposição. Portal do Iuidá. Essa ancestralidade me focalizou e disse: esse menino vai ser isso para o futuro ser assim. Deve ter sido isso. É assim, a gente está aqui do outro lado do mundo e saber que você pertence a uma determinada divindade. E quando você chegar lá, você deparar com um clã que também é cultuado essa mesma divindade. Ela não vem por acaso. Para mim é como se fosse alguém me conduzindo para que eu faça. Eu não sei quem está controlando essa sessão, mas não sei quanto tempo a gente tem, se tem tempo para pergunta. Eu queria comentar. Eu achei bastante interessante, não sei se você conhece, tem uma antropóloga portuguesa, no final da década de 80, mais ou menos, fez um trabalho sobre os escravos que voltaram à África, que chama Negros Estrangeiros. Manuela Carneiro da Cunha. Exato, Negros Estrangeiros, Escravos Libertos e Sua Volta à África. Aí eu acho que é bem interessante, né? Que ela coloca, inclusive, que como uma forma de distinção em relação à população local, eles adotaram o catolicismo como uma marca desses brasileiros que voltaram para a África. Eu vou te pedir a referência. Certo. Porque como eu disse no começo, na minha área, né, de pesquisa, eu comecei a trabalhar isso porque eu cheguei lá e fiquei exatamente, mas chocada. Se você agora está encantado, envolvida pessoalmente com isso, aí pode pegar outras eu agradeço. maneiras de olhar. Eu acho o livro da Manuela muito interessante. Obrigada. Só que eu creio que está esgotado, mas talvez você ache no sebo da vida. Virtual, qualquer coisa. Tá, mas eu vou querer sim a referência. Alguém mais quer? Só não sei se, como você falou, você estava meio como visitante,
toda religião afro-brasileira, ela é muito ligada a simbolismo, e o símbolo é coisa muito importante na ritualização de tudo. Eu vi quando você botou aqueles orixás incorporados, que a simbologia não é a mesma, mas e coisa, proliferância de cores, e a cor é muito importante nas religiões como símbolo também para a gente. Isso existia lá também, essa referência de cor, desse simbolismo tão intenso. Bastante. Porque de pontos riscados, tinha alguns símbolos bem parecidos com os nossos pontos riscados de Umbanda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu conheço de perto, né? Os filhos de Iemanjá, por exemplo, não podem dormir na cama com nada vermelho, né? Nem lençol, nem roupa, nem nada. São roupas brancas, lençol branco, e eles não usam vermelho, a cor vermelho, porque para eles significa sangue, né? Então, pela relação com isso, você pode ter vermelho na roupa, algum ponto de vermelho, mas roupa, assim, predominantemente vermelho, não se usa. É tão colorido, é a mistura das cores, por isso que me veio a dúvida, porque mas nas nossas religiões aqui é sempre uma cor só. Uma cor só, a gente não mistura, e quando mistura também tem o simbolismo da mistura. Mas aí eu acredito que tem a ver com a própria, você vê, independente de qualquer religião, as pessoas não usam cor lisa, né? Agora tem a predominância da cor. Que aí você tem cores que não se usam. Você não vê ninguém vestindo preto, a menos que você seja muçulmano e que não tenha nenhuma proibição do seu orixá em usar aquela cor, que as duas coisas estão ligadas. Eu não sei muitos detalhes, eu sei de Iemanjá porque tem alguém que é de Iemanjá. Sônia, aqui no Brasil, a gente tem alguma noção de como aconteceu a interação do catolicismo com as religiões africanas. Como que acontece esse sincretismo, se é que ele existe, nesse país, não só do Vodun com o catolicismo, mas com outras vertentes? Existe sincretismo, apenas coexistência? Como que é isso? Você chegou a verificar isso por lá? Olha, eu tive pelo menos 3 festas Vodun, e tive no Cristianismo Celeste, né? E acho que a coisa que mais me impressionou, sabe, a Igreja Cristianismo Celeste, você só pode vestir branco para entrar, as mulheres não podem entrar com a cabeça desnuda, você tem que ter um turbante ou uma coisa, e você não pode usar calçado. Só que nós conhecemos lá a Gang B Jazz Brass Band, que é uma banda de jazz incrível, que a gente invadiu o ensaio deles sem querer. Eles estavam ensaiando na parte do museu onde a gente tinha feito a exposição de fotos na noite anterior. A gente foi tirar as fotos e eles estavam ensaiando. Aí foi ótimo, fizemos contatos e eles falaram: a gente vai fazer um ensaio tal dia em tal lugar. A gente não sabia que era a Igreja Cristiana Celeste. A gente chegou lá para o ensaio, não podia entrar, tiveram que arrumar uma coisa para a gente pôr na cabeça e entrando. Eles estavam tocando com o coral da igreja. A gente assistiu meia hora de ensaio e aquele monte de tambor guardado num canto. Aí a gente, é claro, escuta, e esses tambores, né? São para quê? Vocês não usam? Ah, não, o pessoal toca. Ah, tal. Vocês querem ver como é? Ah, a gente queria, já que a gente está aqui, nada. Ah, eles vão tocar então para vocês verem. Baixou um santo. Entendeu? Os negão pegaram aqueles tambores pra cá, e as meninas todas vestidas de branco, aquele negócio longo até o pé, começaram no Vodun dentro da igreja. Entendeu? Ainda deram uma aula de dança Vodun pra gente. Ah, eu queria tanto dançar. Ah, vem cá, a gente ensina dentro da Igreja Cristianismo Celeste. Eu não consigo imaginar isso dentro de uma igreja católica no Brasil. Então, eu não sei, como eu falo, eu não estudo isso, mas eu acho que existe. Eu acho, não sei se eles pensam nisso assim, mas se para eles é uma coisa... Mas tinha acabado de rolar uma música religiosa na tradição latina. Depois eles tocaram um jazz, uma música, composição do Gang B. E aí começou uma batucada, estava todo mundo dançando Vodun na igreja. Então, acho que existe. O sincretismo é parte, não é uma coisa especial, é parte da vida deles. Bom, vou estar por aí, não aqui no evento, que infelizmente eu tenho que ir embora logo. Mas
Enquanto a gente... Eu vou responder a pergunta da Marta, mas enquanto a gente faz a transição aqui, se alguém quiser olhar algum tecido, 5 minutinhos, fica à vontade. Fala, Marta. A educação musical, ela se dá só de forma oral, na prática? Ou tem escola de música? Não, não tem. E na universidade a gente vai visitar a área de artes, é a mais nova da universidade, tem 3 alunos de artes. E tem agora a escola de dança, a escola de artes, a dança é uma coisa impressionante. A gente foi assistir uma aula de dança e a gente ficou muito, muito impressionado com a qualidade, com o alto nível da dança. A dança eles ensinam, a música eles falam, não, mas não é na escola que você aprende música. Então eles estão num momento que não sentem necessidade, ou quem quer ser músico não precisa ir à escola. Mas a direção da Escola de Arte me diz que tem muito interesse em ampliar essa parte, mas não tem nenhum professor de música na universidade. Só tem de dança, então já pode arrumar uma vaguinha lá e tal. Só tem de dança, de artes plásticas, cultura, não, mas música, não. Fazer a banda. Fazer banda marcial. Fazer banda para a festa do Bonfim. Mas então, gente, eu agradeço. Eu sei que a gente está no apertado da hora, então eu vou encerrando. Obrigada.